Oi, Gil! Ai, me libera! Ai, Gil, não te aguento. Ai, gente, estava ansiosa. Quero começar logo. Bom, vamos lá, Gil. Mais uma vez falando aqui sobre relacionamentos tóxicos, né? Porque ficou muita coisa, né? Da outra Nossa, live muita. no tempo. É, esse Meu, tema, ele é... porque, ó, você falou sobre relacionamentos tóxicos, no dia seguinte eu falei sobre pessoas tóxicas, né? E parece que é um tema que não se esgota, né, Gil? Não se esgota. É um tema e é interessante porque todos os dias quase eu recebo mensagens, né, das pessoas, porque eu acho que, na verdade, a gente acaba querendo romantizar muito as relações, né? E aí, a hora que a gente percebe a toxicidade das pessoas, dá um baque, assim. Oi, O que gente! significa romantizar as emoções, né? Antes disso, Gil, se apresenta aí, vai, porque tem gente que não te Ai, conhece, que deixa começou eu a dar participar da oi live. pra essa gente linda! Ai, quanto rostinho lindo! Que saudade, meu Deus! Não aguento mais essa quarentena, gente! Não aguento! Tô surtando também. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga também, coach, eu trabalho com mulheres. Deu até um tipo com mulher, porque eu já não sei mais se meu trabalho é só para mulheres. Porque, gente, é uma coisa, são temas que, na verdade, eu abordo com mulheres, mas que cada vez mais eu vejo quanto isso precisa ser olhado para os homens, o quanto acabamos todos entrando aí em situações que geram sofrimento para nossa vida, né? Não é uma questão Então, de gênero, né? É uma não, questão de pessoa e relacionamentos com outras pessoas, né? é. E os principais temas que eu abordo no meu trabalho são sobre dependência emocional e relacionamentos abusivos, tóxicos, né? E tem aparecido aí questões muito fortes de relações tóxicas em outras áreas da vida. Essa semana mesmo eu fiz um post que, assim, explodiu, né? Alcançou muitas pessoas, que foi o caso da Bel, que é uma Bel para influencer kids, meninas. né? Bel para meninas, que ela é uma youtuber kids, e as pessoas perceberam o abuso da mãe dela em relação a ela. Né? E todo mundo ficou muito chocado, realmente é muito chocante, porque é uma criança, né? Ela não tem como se defender sozinha, depende aí de recursos externos, de outras pessoas, e aí fica ainda mais difícil, é uma situação ainda mais complicada, né? E por que que choca tanto, né? Que você me falou do romantismo lá, porque a gente romantiza por quê? Porque existem alguns mitos, algumas coisas que são vendidas e passadas como perfeitas e que, na realidade, quando a gente vai para o dia a dia, não são, né? Não são todas as mães que são amorosas, que são respeitosas. Tem até um trabalho muito sério sobre isso, que chama O Mito do Amor Materno, né? Que é bem chocante, eu acho que não é muito divulgado, porque é uma coisa que é um pouco repelida pelas pessoas, porque é um pouco inadmissível que as mães não amem ou que se aproveitem dos seus filhos. Só que uma Uhum. pessoa, quando ela é tóxica com qualquer pessoa, ela não é tóxica só com adulto, ela vai ser tóxica com criança, com idosos, com homem, com mulher. Não está voltado a Uhum. gênero e nem papel social, né? Qualquer pessoa Você pode sabe ser que tem uma tóxica. série também, uma minissérie. Eu acho que ela tá na Netflix, eu não tenho certeza. Chama The Act. The Act. Damn Act, não conheço essa. É de uma menina também, uma adolescente que ela acreditava, inclusive, ter uma doença.
né? E depois ela percebeu que, na verdade, era a mãe que precisava dela. Isso é retratado também no filme O Cisne Negro, né? Eu ainda não assisti. Pelo amor de Deus, hein, Gil? Tem que assistir o Cisne Negro. Tem alguns filmes que eles mexem muito comigo, e aí eu preciso me preparar antes. O Cisne Negro vai mexer. Então. Eu ainda não consegui assistir o Milagre da Cela 7, Milagre na Cela 7, né? Não consegui ainda, mas eu vou colocando aí em ordem. Tá. É interessante isso que você falou, das pessoas romantizarem as relações, né? E é tão interessante porque essa questão de romantizar as relações nem vem de conto de fadas, porque a maioria das mães de contos de fadas eram as madrastas e todas elas eram más. É Né? verdade. Todas elas eram más. Bom, Rapunzel que o diga, coitado. Nossa, então, nesse post que eu fiz, até falei do Enrolados, né? Que eu sou apaixonada pelo Enrolados. E, gente, o que é aquela madrasta? Pelo amor de Deus, é desesperador ver aquela madrasta cantando, penteando o cabelo dela, como se ela fosse a pessoa mais amorosa do mundo, mas prendendo ela na torre, né? E se aproveitando de um recurso que ela tinha. Se aproveitando de um recurso que ela tinha, que foi a mesma coisa que aconteceu com a Bel, né? A mãe dela tenta aproveitar os recursos que ela tem. E é chocante, eu fiquei bem mexida essa semana com essa história, porque teve muita repercussão, né? E aí as pessoas me mandaram muitas mensagens, e então eu fiquei bem em contato com isso, assim, eu fiquei bem mexida, porque dá uma sensação também de impotência, né? Uhum, uhum. Romantizar as relações, você falou no sentido das relações serem perfeitas. Explica um pouquinho melhor sobre isso. Acho que perfeitas, não sei se é a palavra certa, né? Perfeitas, mas de tipo idealizadas, né? Então, por exemplo, tem um estereótipo, né? Existe um estereótipo para mães, existe um estereótipo para pais, existe um estereótipo para namorado, para namorada, né? Existem vários estereótipos aí, então a gente tem que, cada pessoa tem que estar dentro dessa coisa que é idealizada. Mas Uhum, antes disso, nós somos seres humanos, né? Uma pessoa não se torna mãe e deixa de ser quem ela era. Ela pode se tornar mãe, mas ela ainda tem a história de vida dela, né? E eu penso uhum. muito isso, Soraya, até na minha própria vida, assim. Eu achava que quando eu tivesse 30 anos, eu ia me sentir uma mulher madura, adulta, tal. E em muitos momentos eu falo, gente, eu ainda me sinto uma menininha. Ai, eu ainda me sinto uma menininha. Então a Você gente sabe que pensa tem um professor meu que fala que, na verdade, nós somos bebês gigantes. sim, sim, Por somos quê? crianças em corpos de adultos. Por que nós somos bebês gigantes? Porque tudo que nós sentimos hoje, que nos afeta, de alguma forma já tem um registro disso no nosso subconsciente de lá de trás. Senão isso não nos afetaria, né? Então Sim, são coisas que vêm de lá de trás. sim, sim, que muitas vezes são ativadas, né, em outras situações. Aquela história da gente tentar reeditar a nossa história, por um lado, e reviver os sentimentos que a gente já conhece, os vícios emocionais do outro, né? É. É bem complexo, assim, não tem uma conta certinha para isso. Bom, temos muitas dúvidas aqui que ficaram pendentes do outro que eu já te mandei, né? E eu tenho Uhum. aqui também mais três que vieram através do quadrinho de perguntas. Antes disso, o pessoal está falando que não entendeu o Cisne Negro, não entendeu o Ai, deixa eu filme. mandar um beijo pra Van. Pode mandar. Ai, que alegria ver você aqui. Pode continuar. Então, as pessoas não entenderam, assistiram e não entenderam o filme, é isso? Bom,
Esse filme é um filme muito complexo, né? Existe aí um abuso da mãe com a filha, da filha ter que ser a boa menina, a menina certinha, então acabou tirando aí tudo que tivesse de, tolindo a menina de tudo que tivesse de agressividade nela, né? Então ela não podia ter a própria opinião, ela não podia também ter os próprios desejos e ela não podia nem fazer sucesso, né? E o que a mãe queria é que ela fosse perfeita e ela assumiu essa questão de ser perfeita. E ela não podia colocar para fora a agressividade, porque talvez o maior medo dela seria colocar para fora a agressividade e agredir a mãe. E a mãe é a boazinha, a que faz isso, né? Então tem todo um controle em relação à mãe, e no filme ela desenvolve uma doença mesmo, uma psicose, né? Uhum. E nessa psicose, porque ela tinha que fazer o cisne negro e ela não conseguia colocar a agressividade dela para fora, ela tinha que ser a delicadinha, a boazinha, que era o cisne branco. E aí, quando saiu o cisne negro, É tipo ela não a soube bola, lidar. né? A bola de plástico que você empurra na piscina e volta na cara. É, ela não soube lidar muito bem com isso. Então, assistam o Cisne Negro, que vocês vão ver uma relação bem tóxica e que, na verdade, ela não soube lidar muito bem com isso, né? Uhum. Com o perfeccionismo que ela cresceu, né? E balé tem muito disso algumas vezes. Então, É. é isso. Gil, vamos responder as perguntas? Eu vou tentar Vamos. aqui. Porque, ó, tem uma pessoa na live passada que falou: minha mãe é extremamente tóxica, tá? É uma pessoa, eu quero tentar juntar algumas perguntas. Uma criança que cresceu em um meio de relacionamento tóxico pode ser afetado? Aí a gente está falando disso também. Em relação à mãe, tem outro, quando a relação é familiar, quase impossível de se livrar, eu sofro há anos com isso. Então, talvez a gente possa pegar esse primeiro tema no sentido de quando numa relação familiar. Porque Sim. existe ex-marido e ex-esposa, mas não existe ex-filho, ex-mãe, ex-pai, ex-vô. Uhum, Isso não uhum. existe. Sim. Quer falar um pouquinho É, sobre isso? sim. Então, acho que é isso, um pouco essa questão, né, dessa mãe desse caso que aconteceu, né, do quanto as relações familiares, eu acho que nem só de mãe, mas relação familiar, o quanto também é romantizada, né? Eu vejo muito, por exemplo, nos atendimentos, as pessoas com relações que reclamam bastante da família, e aí quando você começa a questionar essa coisa da família, elas ficam assim, mas é minha família. Mas eu tenho que aguentar a minha família, é do meu sangue, é família, né? Não tem muita explicação para isso, né? E isso é muito sério, porque tem que ser questionado, mesmo que seja família, ninguém é obrigado a ser saco de pancada, sabe? Uhum. A ficar passando por humilhações, a ficar nesse lugar. Também tem outra coisa, né? Ninguém é uma árvore, todo mundo pode levantar e sair andando. Uhum. Mas eu acho que tem essa questão das famílias aí, por um lado, e aí tem muito receio de cortar relações ou se distanciar, né? E aí as pessoas acabam ficando muito, vivendo muito essas relações sem tomar providências, porque aquilo ali é um lugar sagrado, né? Uhum. Uhum. Só que o ser humano não é sagrado assim, a gente não é sagrado assim, né? A gente Uhum. tem esse lado do cisne negro em todo mundo. Todas as pessoas têm, não é porque é o pai, a mãe, a avó, o vô, o filho que não tem. Todo mundo tem, é do ser humano, vai fazer o quê? A gente nasceu assim, Uhum. aceita que dói menos. Antes de eu comentar um pouquinho sobre isso, deixa eu só dar as boas-vindas para as pessoas que estão chegando.
Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está falando boa noite aí. Hoje a Gil está como convidada, nós estamos falando de relacionamentos tóxicos e ela está respondendo algumas dúvidas de pessoas que deixaram na nossa caixinha. Se você também tiver alguma dúvida, você pode escrever aí que a gente está atento, tá bom? Oi, Gil, será que de repente... sabe uma coisa interessante? Quando essa toxicidade, ela é um pouco velada, ela é muito sutil, sabe? No sentido de tem uma relação abusiva ali, tem uma relação de controle, só que fica aquela situação sutil, sabe? No sentido de tá acontecendo mesmo ou eu tô louca? Né? E também de falar, não, mas estou fazendo isso porque eu te amo, estou fazendo isso porque eu quero teu bem, né? Quando não é agressivo, não tá escancarado ali. Sim, sim. É o mais comum e o mais difícil de perceber, né? E essas... eu acho que assim, todas as vezes que a gente vai sentindo que a gente tá com uma baixa autoestima, com uma insegurança muito alta, né? Acho que é importante questionar o que é que a gente está ouvindo, o que que eu tô ouvindo, o que que eu tô levando para dentro de mim que tá me gerando esse desconforto, que tá baixando minha autoestima, ou até o que que eu tô pensando, né? Porque é aquilo, uma coisa importantíssima que a gente falou na última live é o quanto nós somos tóxicos com nós mesmos, né? Então, as relações tóxicas, elas não são só de fora, elas começam da gente, elas também acontecem de nós com nós mesmos, né? Mas eu acho que ir questionando essas coisas, né? O que é que tá me deixando assim? Porque, gente, capacidade todo mundo tem, potencial todo mundo tem, né? Oportunidade todo mundo tem. Então, a gente precisa questionar o que é que está sendo ouvido. E tem muitas coisas, tem coisas do tipo... você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo, né? Você não pode pensar assim. Você não pode. Essa coisa do você não pode, questionem, né? Não, pelo amor de Deus, mães, nunca falem para os filhos engolir o choro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Ou você tem que aceitar, né? Ou essas coisas que vão falando, você tem que ser assim, você tem que ser daquele jeito, você não pode ser desse outro jeito. Isso tudo é um jeito tóxico, porque você tá querendo pegar uma pessoa, um ser humano, e enfiar ele dentro de um padrão, né? Um padrão que às vezes a pessoa não cabe. Não cabe. E eu acho, Soraya, que o que gera mais toxicidade aí, né? As pessoas esperarem tanto das outras, né? Tanto quem é tóxico como quem aceita. Porque, assim, quem é tóxico tá colocando todas as suas expectativas, todos os seus desejos em cima de outra pessoa que nem sabe se tá afim de cumprir aquilo, né? E quem fica esperando também tá esperando uma validação de uma outra pessoa que você não sabe nem qual que é a saúde mental dessa pessoa, né? Então, a gente precisa usar mais a nossa intuição, né? A nossa intuição existe, ela é um termômetro. A gente precisa se conectar com a gente para saber o que que é bom e o que que não é bom pra gente. Quem vai definir isso somos nós, não são os outros. Aliás, é muita responsabilidade jogar isso na mão das outras pessoas. A Débora comentou aqui, né, entre o pai dela e a irmã, que tem também um relacionamento bem tóxico de gritar. A Andrea está comentando aqui que tem uma situação bem séria também com a irmã que cuida da mãe e que não deixa a mãe responder esse tipo de coisa, ela que responde pela mãe e tudo isso. Em relação a isso, Andréia, eu vou pedir para você ficar atenta, tá? Eu não sei a idade da sua mãe, eu não sei que tipo de problema ela tem, para sua irmã estar cuidando dela, né? Então você tem que ver certinho o que está acontecendo.
né? Se sua mãe for uma idosa mesmo, né, incapaz, e é só a irmã que responde por ela todas as coisas, precisa ver aí também o que está acontecendo, se não está tendo algum tipo de abuso aí também, né? Uma pessoa que perguntou assim: quem já sofreu a toxicidade em um relacionamento pode virar o torturador num outro relacionamento? Na verdade, assim, sim, mas qualquer pessoa pode, né? Uhum. Qualquer pessoa pode. Agora, tem uma coisa que eu acho muito importante dizer. É uma relação acontece entre duas pessoas, né? Uhum. Então, tudo isso é importante ser lembrado, ser questionado, né? Porque ninguém se relaciona sozinho. Por mais que você esteja ali recebendo isso, você está nessa relação, né? Então, tem a parcela de responsabilidade das duas pessoas. Ou você não soube colocar um limite, ou você também está sendo tóxica com essa pessoa e achando que você é o alecrim dourado, né? Que o mundo te deve alguma coisa, que as pessoas têm que estender o tapete vermelho para você e ninguém tá aqui para servir ninguém, né? Eu tenho pensado muito nisso, sabe, Soraya? No quanto as pessoas se maltratam entre elas, sabe? De um querer ir por cima do outro, um passar por cima do outro, ficar acima do outro, né? E aí as pessoas vão se machucando, vão se maltratando por uma questão de ego, de baixa autoestima, porque uma pessoa que maltrata a outra, que é tóxica, ela tá sofrendo muito. Ela tem uma desesperança na vida e no mundo que é indiscutível, né? Ela tem um medo da vida. Então, essa pessoa também está ali tentando talvez diminuir essa dor, talvez aumentar um pouco o que ela sente, e ela não está sabendo como, né? Não está sabendo que existem outras maneiras, talvez. Ah, então você está me dizendo que não existem vilões e mocinhos. Não, não existem. Não existem. Emocionalmente falando, Relacionamento não. é feito entre duas pessoas. Um sadista precisa de um masoquista, da mesma forma que um masoquista precisa de um sadista. Então, talvez você tenha que perceber qual lugar você ocupa nessa relação também. Sim, e assim, é bom também dizer que os papéis, eles não são fixos, né? Os papéis, a gente vai mudando de papéis. Então, a gente tem uma hora que a gente é o vilão, uma hora que a gente é vítima, uma hora a gente é a pessoa que cria a situação de briga. Ai, o que tem de gente que cria por causa do vício emocional, né? Tem gente que, por exemplo, essa conversa de uma pessoa que cresceu em um lar tóxico. Ela cresceu em um lar que provavelmente tem muita briga, muito desentendimento, muita restrição, muita opressão, né? E ela aprende a conviver assim. Então, ela vai entrar em relações, provavelmente, se ela não tiver um cuidado aí emocional, ela vai entrar em relações onde existam essas situações, que essas situações se repitam. Então, ela mesma provoca né, a coisa ali para ter aquela tensão, para que ela possa ter a sua necessidade, o seu vício satisfeito. Uhum. Quando tem uma pessoa perguntando, quando eu não sei dizer não, eu seria uma pessoa tóxica também? Já assistiu Sim Senhor? Porque o cara lá nesse filme, ele começa a prejudicar um monte de gente com os sims dele. Ele não só se prejudica, ele prejudica as outras pessoas, né? E isso a gente pode até levar para uma relação de mãe e filho, por exemplo, né? Tem uma questão aí das mães não saberem dizer não para os filhos. O filho vai crescer com um jeito de que não tem limites, achando que ele é onipotente, onipresente, todos os desejos dele vão ser realizados, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com as pessoas. Então, assim, a mãe tá tentando ser boazinha e tá criando uma criança tóxica, uma criança que vai se tornar um adulto tóxico, né? Uhum. Então,
Sim, todo exagero gera todo excesso gera um problema, né? E quando a pessoa tá na relação e ela só diz sim pra tudo também. Sabe por quê? Porque quando você diz sim pra outra pessoa pra tudo, quando você resolve todos os problemas da outra pessoa, quando você quer apagar todos os fogos, todo o incêndio que a outra pessoa provoca, sabe qual a mensagem que tá por trás disso? Você é incapaz, você não consegue, você não dá conta. E Você aí, sabe, né, que uma vez eu falei isso para uma paciente, ela saiu assim, nunca mais ela voltou na sessão, né? Porque Porque ela fazia tudo para todo mundo, ela pagava tudo para todo mundo. Então, ela, coitada, ela era a que era abusada, porque todo mundo abusava dela, porque todo mundo não agradecia a ela, não reconhecia ela por tudo que ela fazia, e ela pagava as coisas e não sei o quê. A primeira pergunta que eu fiz foi: alguém te pediu para você fazer isso? essa pergunta é ótima. Né? E depois, né, a gente conversando tudo, nós começamos a analisar as questões e o que eu falei para ela foi exatamente isso, né? O porquê você faz isso? Porque eu quero que as pessoas se desenvolvam. Mas você concorda comigo que se você fizer tudo pelas pessoas o tempo inteiro, elas vão se sentir incapazes de fazer as coisas? Então, é a mesma coisa de você dizer para a pessoa, né? Eu tenho que fazer por você, porque você não tem capacidade de fazer por você mesmo. Então, na verdade, você não está ajudando ninguém, né? Você está num papel ali de boazinha para poder se sentir bem com você mesma. Então, e aí é interessante, né? Essa foi uma cutucada de transformação. Eu acho. É interessante porque, assim, na verdade, essa pessoa que faz isso, ela não é vítima. Na verdade, ela tá querendo ser muito poderosa, né? E aí talvez exista uma ferida narcísica que precise ser cuidada, né? Uhum. Uma insegurança tão grande a ponto da pessoa querer fazer tudo para todo mundo, porque senão a pessoa vai embora e ela vai ficar sozinha, ela É. vai perder a função, ela não tem mais nada para oferecer, né? E essa Sim, pessoa também sofre. sim, sim, sofre. Eu aprendi uma coisa que me tirou bastante do lugar de julgadora, sabe? De crítica. Uhum. Que é uma pessoa, quando faz alguém sofrer, ela também está em sofrimento. Talvez ela não saiba. Talvez ela nem entre em contato com isso, mas essa pessoa está sofrendo. Uma pessoa que está bem não quer fazer as outras pessoas sofrerem. Né? Só uma pessoa que está muito destruída emocionalmente quer gerar sofrimento em outras pessoas, senão ela não precisa disso. Né? Uhum. E aí isso me tirou de um lugar de olhar crítico e julgadora, porque eu infelizmente caio com muita facilidade nesse lugar, uma coisa que eu estou trabalhando, mas eu caio bastante. E para olhar para as pessoas com mais pesar, assim, né? Tá sofrendo. Só que também tomar cuidado para não querer ir lá salvar a pessoa que tá sofrendo, porque Isso que eu ia falar. não dá, né? Não dá. Uhum. Infelizmente, não é tudo que dá para fazer. A gente também tem que aprender a lidar com as nossas limitações como ser humano, porque nós somos seres humanos com limites, não dá para fazer tudo. E tem uma coisa tão importante, sabe, Gil, que eu sempre falo nos treinamentos. Na verdade, o limite ele é organizador, principalmente para criança e em qualquer relação, seja de Sim. relação de adultos. Porque você vai até onde eu deixo você chegar. Se eu não coloco um limite em você, você vai até onde você acha que deve ir. E a pessoa Uhum. sempre vai um pouquinho mais. Sim, A sempre. É pessoa verdade. sempre... Mesmo que você Aí coloque, tem um né? filme que é um filme terrível, terrível no sentido de cenário, tá? Quem assistir não entendeu o Cisne Negro, esse vai ser pior. Mas depois dessa live, talvez você compreenda, que é o Dogville. Eu assisti.
Eu Né? aceito. Você entra numa situação, eu sou boazinha porque eu quero ser aceita, e aí você não coloca limites, e aí a pessoa vai entrando, vai entrando, vai entrando, e quanto mais você aceita, mais ela entra, porque ela não Uhum, sabe até onde ela pode ir. E quem vai dizer é uhum, você. uhum, uhum. E aí, eu acho muito. Ó, tem uma pergunta que as meninas estão fazendo aqui, que é de como cortar relações tóxicas na família, né? Eu acho que o que dificulta a gente colocar esses limites é o medo de perder, né? O medo de perder as pessoas, o medo de tirar a família do lugar sagrado, o medo daquela relação não ser tão romântica assim e ser mais cruel do que a gente gostaria, né? Então eu vou deixando, porque senão eu perco, porque senão eu vou ficar sozinha, né? Uhum, E, e às vezes as pessoas da nossa família são cruéis mesmo. É muito triste, não é legal. Mas uhum. acontece muito. Já que você entrou nessa questão, tem duas perguntas aqui que eu acho que tem a ver com isso, que estava na caixinha de perguntas, que é qual a melhor forma de lidar com esse tipo de relações e como sair dela? Em que momento eu conseguiria sair dela? E como se autoconhecer, né, me ajudaria de alguma forma, o que se autoconhecer tem a ver com sair dessa situação ou me ajudaria a sair dessa situação de alguma forma. Tá. Qual foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa. A primeira pergunta foi: qual a melhor forma de lidar com essas situações, Tá. tá? De relacionamentos com pessoas tóxicas e como sair desta relação. E a mesma pessoa falou como que se autoconhecer, né, pode me fazer sair desta situação. Amei a pergunta, na Tá. verdade. Então eu vou incluir mais uma pergunta, tá? Que eu recebi aqui, que é: quais são as dicas para ativar o autocontrole frente à ansiedade que nos leva à toxicidade? E aí, tem algumas coisinhas aí, né? Eu acho que a primeira coisa é tirar essa expectativa das outras pessoas, de que as outras pessoas têm que servir a gente, de que as outras pessoas têm que ser de um jeito que a gente quer que elas sejam, de Uhum, esperar que o outro me faça feliz, que o outro me deixe confortável, que o outro faça por mim. Tira do outro. Deixa o outro ser livre, deixa o outro viver a vida do jeito que o outro quer viver, né? Então, uhum, eu acho que a primeira dica é essa. Parar de ficar colocando a responsabilidade do que você sente na mão das outras pessoas. uhum. Depois disso, o autoconhecimento, gente, indispensável. Indispensável, né? Porque através do autoconhecimento você vai saber quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, quais são as suas forças, o que é que você pode fazer pela sua vida, né? Como que a sua vida pode se tornar mais satisfatória, mais prazerosa, sem você precisar sempre do aval do outro, do amor do outro. Até porque, assim, talvez você não tenha o amor e o aval de uma pessoa, mas não é o mundo inteiro que rejeita a gente. Tem gente que ama a gente do jeito que a gente é. Uhum. Exatamente. Inclusive, quando a gente coloca limite, as pessoas respeitam mais a gente. As pessoas têm mais cuidado com a gente, as pessoas querem mais estar do nosso lado do que quando a gente vai fazendo por medo de perder, né? Eu acho que muitas das relações se tornam tóxicas porque a gente se relaciona através do medo. Não se relaciona Uhum. simplesmente eu estou aqui me relacionando sem dever nada para o outro ou sem o outro me dever nada. Estou aqui curtindo essa relação, né? Se relaciona sempre de, ai, o que será que vão pensar? Ai, o que será que vão fazer? Ai, será que vai embora? Ai, será que eu vou perder? Né? E isso É tudo, interessante isso que você está dizendo, Gil, porque eu acompanhei um caso que o principal medo da pessoa, de fato, era perder as pessoas e ficar sozinho.
E esses dias nós conversamos numa outra live o quanto que o ser humano tem medo de ficar sozinho e por isso acaba não se expondo e aceitando tudo de todo mundo. E nesse caso, na verdade, quando ela começou a dar os limites, porque ela falou, bom, ela aceitou, né, que se a pessoa for embora, tudo bem, é uma decisão da pessoa. E aí, quando ela começou a dar os limites, na verdade, ela atraiu mais ainda as pessoas para perto dela. Uhum, uhum. Ela conseguiu mais ainda ter o respeito das pessoas. Exato, exato. É isso, é exatamente o que acontece. E assim, se a outra pessoa for embora, porque acontece também, né? Acontece da outra pessoa não querer mais conviver com você porque você coloca limite. Só que isso tem muito a questão da dependência emocional, né? Que aí é outra coisa. A dependência emocional, ela nunca acontece de um lado só. Afinal, um relacionamento é entre duas pessoas. Então, Uhum, uma pessoa que é dependente emocional provavelmente está se relacionando com outra pessoa que também é, que pode disfarçar muito bem, mas que também é, né? Então, assim, o que que acontece muitas vezes? As pessoas vão se aproximando umas das outras, é, porque uma alimenta a neurose da outra. Então, por exemplo, eu quero cuidar e eu quero ser cuidada. Essas pessoas se atraem, né? E aí, a hora que essa pessoa aqui começa a colocar limite para a pessoa que quer ser cuidada, talvez ela fale, poxa, aqui eu não tenho mais nenhuma vantagem. Só que, cara, para que você quer que essa pessoa fique se essa pessoa só quer ganhar, 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 né? E você uhum, também, porque tá ali fazendo um monte de coisa para a pessoa e só quer ganhar, ganhar, ganhar. Então já tá uma uhum. relação toda errada, né? Na verdade, Então, a relação é tóxica, né? é, é, Porque se você está dentro de um relacionamento, esse relacionamento é um relacionamento que não te faz bem, você escolheu permanecer nele. Então, na verdade, você está contribuindo para essa relação tóxica. exato, exato. Exatamente isso, né? Tem algum viciozinho ali que precisa ser olhado, Uhum. Teve uma né? pessoa aqui que perguntou, Gil, e quando é no ambiente de trabalho, No ambiente de né? trabalho. Como lidar com relações tóxicas no ambiente de trabalho? Difícil, né? Mas eu vejo muito por esse lado também. Eu acho que ninguém é uma árvore, né? Então vamos nos movimentar, vamos olhar, reavaliar esse ambiente, esse trabalho. Existem milhares de oportunidades na vida, né? Ninguém precisa ficar ali num ambiente. Por que que você fica nesse ambiente? Eu acho que a pergunta é essa. Por que que eu fico nesse lugar que me faz mal? Porque, Uhum, gente, ninguém nasceu grudado em ninguém, não, uhum. O né? pessoal está comentando aqui, nossa, esse é um tema tão difícil, é tão sofrido, né? O pessoal falando que é tão difícil falar sobre isso, é tão difícil ouvir essas coisas que nós estamos falando. Por que é tão difícil, Gil? Porque tá idealizado, né? Tá romantizado, tá ali no lugar de que deveria ser de um jeito e não é desse jeito. E eu acho que também tira a gente do lugar de conforto, ou que a gente espera, né? Que a gente espera que tivesse realmente conforto. Uhum, Agora, assim, o que eu mais vejo, é que as pessoas sofrem muito, nós todos sofremos muito, porque nós colocamos muito em cima dos outros, né? Muita expectativa, muito desejo. Ao invés da gente buscar o nosso conforto, o nosso aconchego, a nossa intimidade dentro de nós mesmas, né, de nós mesmos, a gente vai buscar que isso venha de fora. E aí você uhum. perceber que a outra pessoa não pode te dar isso é muito frustrante, cara. E teve uma É coisa que porque, na você... verdade, a gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Exato, exatamente isso, né? Isso que você falou agora do medo de ficar sozinho, cara, como é que a gente tem medo de ficar sozinho com a gente? E essa é uma coisa que eu fico me perguntando. Tipo, eu tenho medo de ficar com a minha própria companhia.
né? Eu tenho medo de fazer as coisas que eu gosto pra mim. Eu sou a única pessoa que eu tenho certeza que vai estar comigo pro resto da vida. Né? Aquela frase que a gente usa muito, onde eu for, eu vou estar. O dia que eu estiver cansada de mim, eu vou ter que me aguentar. Não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Por que que a gente resiste tanto a se tornar as nossas melhores amigas, os nossos melhores amigos? Por que que a gente acha que uma terceira pessoa pode ser mais amorosa, mais carinhosa, mais acolhedora do que nós mesmos? Ai, meu Deus, tá vindo uma cutucada de transformação aqui que eu não. Tá difícil, viu, de segurar. Não sei se eu falo, se eu não falo. Fala. Olha, gente, na verdade, assim, isso que a Gil falou é tão importante, porque, assim, se você, né, e isso tem a ver com intimidade, e eu acho que talvez a gente possa, né, falar por que que a gente riu, né, Sim, com em relação a certeza. isso, se você quiser dizer, depois você fala, Gil. Mas o que vem para mim é, se eu não aguento ficar comigo, como eu espero que o outro aguente ficar comigo, se nem eu mesma aguento ficar comigo? Uau. Então, talvez você tenha que parar para pensar. Como você quer que o outro te aceite, se nem você se aceita, Uhum. né? Então eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo, eu não aguento a minha presença. O que tem de tão ruim que você acha que tem de tão ruim dentro de você, né? Primeiro, para você fazer de tudo para que a outra pessoa fique com você sem ser você mesma, né? E segundo, o que tem de tão ruim dentro de você que nem você aguenta a sua companhia? E aí você espera que o outro aguente se nem você aguenta a sua companhia? Ah, bom, pronto, falei. Autorresponsabilidade, né? Protagonismo. Protagonista. Qual é a outra palavra que eu tenho usado muito? Autenticidade, autonomia, né? Gente, isso é para refletir, tudo bem, não foi uma cutucada de transformação, foi um cutucão ou uma porrada, não sei, mas vocês sabem, né? Eu não consigo segurar Posso só te para falar mim. uma coisa? Isso não deveria ser uma porrada. Porque é tão lindo isso que você está falando. Você está falando da gente se aproximar da gente, né? Da gente se amar. Você está falando de amor próprio, cara. Isso não pode ser visto como uma porrada, né? É que Talvez para seja uma algumas porrada pessoas é tão forte isso, né? No sentido. Ah lá, não é nem cutucada, já virou cotovelada, o pessoal. cotovelada. Ou foi o corretor automático, ou foi um ato falho mesmo. Você sabe que corretor É que automático tem algumas ato falho, pessoas se né? colocam tanto numa posição fragilizada quando vivem essa situação, que choca, né, quando você vai assim na lata, né? É, Mas eu acho que assusta, na verdade, olhar e se dar conta que você tá incomodado com a sua própria companhia, né? Ou então de olhar e falar assim, puta, eu sou chata pra cacete, meu, eu vou ter que cuidar disso. Porque se dá conta que a gente é chata pra cacete, dói, viu? Eu lembro uma vez em um processo de terapia que a minha psicóloga anterior falou pra mim, Gil, você já pensou que você pode ser chata pra cacete? Eu falei, imagina, eu sou tão legal, eu sou a melhor pessoa. Como você pode alecrim ser dourado. alecrim dourado, é. Exatamente isso. E aí você tem que olhar mais para você, né? Ou você aceita a sua chatice e fala, eu sou chata mesmo, mas a minha chatice não é antiética, não prejudica ninguém, é uma chatice que é ok. Ou então, E cara, quem não é, rebola para ficar mais legal. Hã? quem não é chato, Então, exatamente isso. todos nós somos chatos, todos nós somos legais, todos nós somos bons e todos nós somos maus, Uhum, né? uhum, Todos uhum. nós somos tudo numa pessoa É. só.
Bom, já que a gente está falando sobre isso, eu quero compartilhar, né? Sobre a questão da intimidade que a gente riu aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu faço terapia com a Soraya, sorte a minha. Muito obrigada. E já fez todos os meus treinamentos. Já E fiz Gil, tudo. você acredita que já vai cair já já, né? Mas tudo bem. Como eu entrei um pouquinho atrasada, então a gente tem uns minutinhos. Vamos Tá. ficar até começar os 30 segundos finais. Tá bom. A gente se E despede. hoje a gente estava falando sobre intimidade, né? Eu falei para ela que eu tenho um grupo de estudos e que a gente fala sobre dependência emocional, e esse foi um assunto que surgiu sobre intimidade e eu fiquei desesperada, porque a minha proposta é toda semana passar um exercício para as participantes que tenham a ver com o tema que fez mais sentido para gente. E eu não sabia o que fazer, o que falar sobre intimidade. Eu já tinha me dado conta que, né, que é essa intimidade, que dificuldade. E aí a Soraya apertou um botãozinho ali do, peraí, você tá querendo intimidade com quem, né? Você tá buscando intimidade nos outros, mas e a sua intimidade com você? Você se dá o aconchego, você consegue ser livre com você mesma, sem você precisar ficar se criticando, se julgando, você se acolhe, né? E, gente, foi a cutucada de transformação aí. Porque é muito assustador você olhar e falar assim, será que eu não sou íntima minha? Para mim é muito assustador. Quando eu percebo que o que eu tô falando não está conectado com o que eu estou sentindo, ou que eu não tenho intimidade comigo, ou que eu não sou minha melhor amiga, ou que eu me maltrato. Quando eu me dou conta que eu tenho ações assim, isso é bem assustador para mim. Uhum. Eu acho tão importante você falar isso, Gil, e acho tão importante a gente falar que qualquer pessoa pode passar por isso e muitas vezes nem se dar conta, porque talvez acalme as pessoas que estão aí na live. Porque não é o fato de eu ser psicóloga e ter aí anos de atuação, ter ajudado inúmeras pessoas, treinamentos e etc., que eu não estou sujeita, né, a passar por isso e de repente não perceber. Tudo bem que depois que você vira um pouco velha de guerra, né, digamos assim, tá um pouco mais calejada, você acaba percebendo mais rápido. Ou você, que é psicóloga também há anos, né, e que trabalha, inclusive, com mulheres codependentes de relacionamento abusivo, também se dar conta de que tem coisas dentro de você que precisam ser trabalhadas. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos nos dar conta. E como nós fazemos isso? Criando cada vez mais uma intimidade com quem somos. Sim. E nos Sim. aceitamos. E nem você se aceita. Como você espera que o outro te aceite? Exato. Nem você aceita. Começa com a gente, né? É aquilo, a relação tóxica ou qualquer relação, ela começa com a gente e depois a gente vai se relacionando com as outras pessoas. Mas a primeira pessoa com quem a gente se relaciona somos nós. Sim. Né? Na família, acredito que, não sei se você vai concordar comigo, Gil, que na família às vezes é um pouquinho mais complicado, porque não existe ex-pai, ex-mãe, ou às vezes no trabalho você depende daquele trabalho, tudo. E aí talvez você precise, que é o que eu sempre falo, fazer o trabalho de se blindar, né? Então, na verdade, isso só te faz mal, e isso a gente falou numa outra live, isso só te faz mal porque vai de encontro com o que você pensa sobre você mesmo. Uhum. Uhum. Né? Então, você precisa trabalhar o autoconhecimento para não deixar essas coisas entrarem dentro de você. Uhum. E se você ainda não consegue e percebe que está te fazendo mal, mas você não pode sair da relação, digamos assim, porque é sua mãe, porque é o seu chefe, pelo menos saia deste momento, deste lugar. Está acontecendo ali, naquele momento, saia.
Saia. Se você não possa sair fisicamente, saia mentalmente. Lá, começa. Bom, dá uma de louca internamente, tá, gente? Não vai dar uma de louca externamente, porque senão você vai ser demitida. E aí depois você vai falar que fui eu que falei pra você fazer isso. Então não vem caçar assunto, hein? Mas Dar aí, uma de né, vai. louca é, de repente, começar a cantar uma música. A pessoa tá lá falando e você tá em Nárnia. Você mudou de lugar mentalmente. Sim, sim. E é muito interessante isso, porque de novo, gente, o vício emocional. Se você estiver viciado nessa dinâmica, você vai criar situações para ficar ali, para entrar na discussão, para brigar, né? E aí tem uma outra frase também que eu ouvi há muitos anos atrás e eu levo para minha vida Gil, se não tiver plateia, não tem show. Se não tiver plateia, não tem show. Vou usar, posso? Usa. Foi a Giza que me falou, uma outra psicóloga, porque eu também já fiz terapia com várias psicólogas maravilhosas. Ainda bem, né? E sabe outra coisa que eu queria dizer, Sô? É que mesmo com tudo isso, ninguém está livre de cruzar com alguém tóxico, de entrar em uma relação tóxica, de entrar em uma relação de abuso, né? O que pode acontecer com a gente entrei e percebi, então eu saio. Eu acho que as pessoas precisam entender que o autoconhecimento, que o próprio conhecimento mesmo sobre as situações, não isenta a gente de viver e sentir algumas coisas. É a maneira como a gente administra. É igual quando alguém vem para terapia, né? Ai, vou parar de sentir isso. Não, você não vai parar de sentir. Você vai aprender a É a administrar. reeducação emocional. É você se reeducar. A gente tem 15 segundos. Mandem mais perguntas, vamos fazer outra.